Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês de um assunto tão interessante, mas tão interessante e que diz respeito a todas as mulheres. Vou falar um pouco da fisiologia de corrimento vaginal normal, o que é esperado, o que não é esperado. Então esse é um assunto que eu tenho certeza que todas as mulheres têm ou já tiveram dúvida em algum momento na vida e tô aqui pra gente tirar todas essas dúvidas e vocês saírem daqui conhecendo um pouquinho mais o corpo de vocês. Pra gente começar esse bate-papo, vamos entender aí que quando eu falo de corrimento, nem sempre esse é o nome mais adequado para ser utilizado, pois corrimento geralmente é uma terminologia utilizada para falar daquele fluxo vaginal, daqueles fluidos vaginais, da secreção vaginal que não está dentro do fisiológico, que não está dentro do normal, que tem alguma alteração, que está indicando aí algum problema ginecológico, tá? Mas é esse o tema que a gente vai abordar hoje, né? Esses fluidos, essa secreção vaginal. Para entender um pouco melhor sobre isso, a gente precisa saber que a vagina, ela tem um equilíbrio hormonal, um equilíbrio de pH, um equilíbrio das bactérias normais dessa região íntima, dessa vagina, dessa vulva, e que não é preciso muita coisa para que ele se perca. Esse equilíbrio pode ser prejudicado, pode sofrer interferências de fatores tanto internos quanto externos, como a alimentação, a forma com que a região está condicionada, então se está muito úmida, se está muito abafada, como a gente fala muito por aqui nesse canal, né? Alimentação, imunidade, estresse, tudo isso pode abalar, prejudicar esse equilíbrio normal da vagina, tá? Além disso, esses fluidos têm uma grande interferência das questões hormonais, então a gente sabe que eles podem modificar. A depender do período do ciclo que você está vivenciando, eles são diferentes no momento em que a menstruação foi embora, logo após a menstruação, em que você está ovulando, antes da menstruação vir. Em cada momento esse fluido vaginal vai ter uma característica diferente, bem como em momentos como, por exemplo, a gestação, em que é muito comum ocorrer um aumento na quantidade desse fluxo vaginal. Contanto, para que ele seja considerado normal, mesmo estando aumentado, ele não deve ter modificado as suas características, como o cheiro e a ausência de sinais como coceira, ardor, incômodo na vagina na hora da penetração, da relação sexual. Na minha vivência e na minha atuação em consultório, eu entendo que o melhor é sempre fazer com que as pacientes compreendam qual é o fluxo vaginal normal. Conhecendo melhor o seu fluxo vaginal normal e muitas vezes o que é mais difícil, que é aceitar e entender que toda mulher tem fluidos vaginais. A vagina, ela é um ambiente que precisa dessa lubrificação, já que o fluido vaginal, ele tem um papel aí de eliminação das células mortas, tá? Da vagina, de troca dessa microbiota, de renovação dessas bactérias vaginais. Então, a primeira coisa é a gente entender: ter corrimento é normal. E como é esse corrimento normal? O corrimento normal, ele geralmente tem as seguintes características. Quanto à sua textura, ele pode ser fluido, mais aquoso, pode ser elástico ou pode ser também mais denso, mais espesso, mais pastoso. Todas essas consistências são consideradas normais. Com relação à coloração, o mais habitual são colorações transparentes ou branco-leitosas. Porém, é muito importante dizer que em alguns momentos do ciclo, o fluxo vaginal ele pode estar amarelado sem que isso signifique nenhuma infecção, tá bem? Quanto ao odor, o mais habitual é que esse odor seja suave, que não tenha um odor muito intenso, mas é muito difícil descrever o odor. Eu costumo dizer que cheiro de pepeca é cheiro de pepeca, não tem outra coisa com a qual você possa comparar, mas também volto para aquele ponto que a gente estava conversando antes. Conhecer o seu odor vaginal normal faz com que você entenda quando ele está modificado, tá? Lembrando que outros sinais que não propriamente as características do fluxo vaginal podem sinalizar inflamações ou infecções, como por exemplo, a presença de inchaço, vermelhidão, coceira, dor ou ardor na penetração na hora da relação sexual, também podem estar
podem ser considerados como sinais de alarme e a gente deve se atentar também à característica do fluxo. Quando ocorrem mudanças nessas características que a gente conversou aí, e podemos estar diante de alguma inflamação ou alguma infecção. Esse corrimento anormal pode ser chamado também de leucorreia e geralmente está associado a vaginites, infecções, inflamações da vagina, ou também podemos chamar de colpites, certo? E geralmente estão associadas ou a alteração da flora vaginal normal, mudança na quantidade desses fungos e bactérias normais da vagina, mas também podem estar associados a outras bactérias, outros fungos, outros micro-organismos que podem ser pegados, por exemplo, na relação sexual. É importante falarmos também que, além das inflamações e infecções, podemos ter alergias na região genital, que podem trazer sintomas parecidos e também podem modificar a característica do fluxo vaginal. O temor da grande maioria das pessoas é pensar que todo corrimento anormal está associado com alguma bactéria, alguma DST, alguma bactéria que tenha pegado na relação sexual, em um banheiro, em algum local contaminado. Porém, as alterações de corrimento mais comuns, mais frequentes, estão associadas simplesmente à mudança da microbiota normal, ou seja, a perda dos micro-organismos bons que protegem a vagina e o aumento de alguns micro-organismos que podem já fazer parte da flora vaginal normal, mas que quando eles aumentam de quantidade, acabam levando a sintomas desagradáveis e a inflamações. Já falando das tão temidas DSTs, as mais comuns são tricomoníase, clamídia e gonorreia. A tricomoníase é a doença sexualmente transmissível curável mais comum e está geralmente associada a corrimentos esverdeados, associados a muita inflamação vaginal e incômodo na hora da relação sexual, porém nem sempre tem tanta alteração no odor vaginal. Na gonorreia, o mais comum é que o parceiro tenha o acometimento sintomático, tenha o sintoma que manifesta-se através de corrimento purulento através do pênis. E então toda pessoa com vulva, com vagina, deve se atentar, deve ser avaliada quando o parceiro tiver essa alteração, mesmo que não apresente nenhum sintoma, nenhuma alteração no corrimento vaginal. E o mesmo acontece com a clamídia. A clamídia, na maioria das vezes, é assintomática, tá certo? Por isso, é tão importante ser avaliada por um ginecologista que vai considerar e individualizar o seu rastreio, a sua avaliação, de acordo com os seus hábitos sexuais, com a quantidade de parceiros, mudança de parceiro recente. Corrimento anormal também pode ser encontrado em pacientes com câncer de colo de útero, porém, nunca é essa a nossa primeira suspeita, tá? Fiquem tranquilas, só o câncer de colo de útero avançado é que vai apresentar corrimento e geralmente esse corrimento é um corrimento purulento, com odor muito intenso, misturado com rajos de sangue e é presente em casos mais avançados do câncer de colo uterino. Então, gente, não precisa se preocupar à toa. Conheça melhor o seu corpo, reconheça o seu corrimento fisiológico, seu fluxo vaginal normal e habitual e dessa forma se livre das paranoias, se livre dessa preocupação excessiva, tá? Afinal, corrimento, fluxo vaginal é normal, esperado, desejado, saudável. Todas as mulheres devem tê-lo, inclusive quando a gente perde esse fluxo vaginal habitual, que é no período da menopausa. Essa falta desse corrimento, dessa lubrificação habitual, ela leva inclusive a um incômodo, a uma dor na penetração, na relação sexual. Pode levar até a inflamações por falta desse corrimento, pelo fato de que a parede, né, sendo um tubinho, um túnel fechadinho, até no caminhar, no atrito de uma parede com a outra, quando essa parede está muito ressecada, quando não tem esse fluxo vaginal normal e habitual, a gente pode sentir desconforto, o atrito leva a inflamações e a outras alterações também desconfortáveis. Então, a minha dica, a minha mensagem para vocês hoje é essa. Obrigada por me assistirem mais uma vez, por estarem aqui comigo e espero que tenham gostado das informações. Se tiver dúvida, já sabe, deixa aqui ou manda lá no Instagram, @dra.anacarolcoelho. Obrigada e até a próxima!